Deus, ele tem estado presente aqui. Eu tenho uma palavra de fé, há de te abençoar. Nós estamos aprendendo aqui sobre a trajetória que o rei Davi viveu. Estamos fazendo um estudo sobre a vida do rei Davi. E eu creio que o Senhor Jesus há de tratar conosco. Amém ou não amém, queridos? Abra sua Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 17. Você que não trouxe o livro sagrado, não fique triste. Nosso amigo está lá no som e ele vai colocar para nós. Eu tô ligado, garotão. Vamos lá? 1 Samuel 17. Vamos lá, campeão. Aumenta o meu retorno, por favor, querido. Tá? É o azul, tô com azul. Só o retorno, meu amigo. O retorno também. Ih, aumentou muito, muito, muito. Baixa. Isso. Tá ótimo. Céu, cara, meu amigo abençoado. Vamos lá. 1 Samuel 17, versículo 4. Tá na tela, vai lá. 1 Samuel 17, 4. Coloca aí para nós. Vamos ouvir aqui a palavra de Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Tá escrito assim. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Continua. De Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Então, pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o gigante Golias. Ele se levantou contra Davi. Nós vamos aprender muito, muito com essa lição. Primeira coisa que a gente está aprendendo aqui é que a luta vai vir, pessoal. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, o problema ele vai se levantar. Eu não estou te amaldiçoando, eu estou tentando ser um homem sensato. Preste bem atenção, nós temos que estar preparados. A Bíblia diz sobre a armadura de Deus, a Bíblia fala sobre ser soldado de Cristo. Então, o que Deus ele está nos ensinando? Que a vida é uma guerra. Amém ou não amém? A armadura é para onde? Para guerra. Soldado é para guerra. É para guerra. Por que eu estou dizendo isso? Assim como Golias, o gigante, se levantou, às vezes se levanta um problema grande na vida financeira. Às vezes é um problema grande na saúde. Às vezes é um problema grande na família. E assim como Golias se levantou, os problemas se levantam. E nós precisamos estar preparados para que vençamos esse problema. O Golias ele veio com escudo, com arma, com a lança, com a espada. Ele vem ali para intimidar Davi. Assim os problemas vêm para tentar nos intimidar. Só que olha a atitude do rei Saul. Vai agora para o versículo de número 8. Coloca aí, campeão. Dá um salto para o 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de quem? Muito bem, Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Então, o que ele está dizendo? Olha, não precisa lutar todo mundo, não. Escolhe aí um representante seu e eu sou eleito do meu povo. Se ele me vencer, o povo filisteu vai ser servo dele. Se eu vencer, vocês serão meus servos. Então, presta atenção, essa luta aqui, pessoal, era por Saul. Ele que era o representante do povo, era o rei. E pensa, Satanás, ele não colocou, olha para mim aqui, ó, presta atenção, senhor, olha para mim aqui, ó, presta atenção. Ele não colocou ali os filisteus contra Saul à toa. Aí Deus está tentando nos ensinar que o diabo tenta usar situações para nos envergonhar contra a nossa família. O diabo, ele poderia ter envergonhado Saul no secreto, mas não. Ele fez aquilo ali para o Saul passar vergonha perante todo mundo. Por isso você precisa prestar atenção nessa mensagem, para que o demônio não te envergonhe diante da sua família, para que você não seja envergonhado perante os seus parentes. Olha o que ele falou, não precisa brigar todo mundo não, manda vir um representante. Vocês não são servo de Saul? Ou seja, eu não posso escolher, mas se eu fosse escolher alguém, escolheria quem? O Saul. Por quê? O Saul não é teu representante? Ó, ele vai citar aqui, ó, bota no início, campeão. Bota no início aí, meu amigo. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Vai. Não sou eu filisteu e vós servos de quem? Olha aí, ó, ele cita o nome de Saul. Escolhi dentre vós um homem que desça a mim. Ou seja, eu represento os filisteus e vocês são representados pelo Saul, mas eu não posso escolher com quem eu vou lutar.
Vocês já escolheram um representante? Então, ou é ele, ou vocês coloquem outro para lutar contra mim. E quem vencer, nos tornaremos servos dele. Continua, campeão. E se ele puder pelejar comigo, olha aí, ó, e me ferir, seremos vossos servos. Continua. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos serviremos. E nos servireis. Continua. Disse mais o filisteu, hoje, vai pessoal. Essa palavra que eu quero tratar com vocês. A luta que a gente está enfrentando, presta atenção, não é, pessoal, o fim da sua vida. Não é o ponto final da sua vida, da sua trajetória, não. Isso é um desafio. Pastor, como assim? Na vida nós vamos enfrentar desafios. E o desafio, ele vai expressar o quanto você conhece da parte de Deus. Quando você faz uma prova na escola, é um desafio. Por exemplo, você está lá naquela... por que não se dá a carteira de habilitação para todo mundo? Antes tem que fazer o quê? Autoescola. Para depois que acabar a autoescola, você marcar junto ao Detran o quê? O desafio, o exame. Só mudou de nome. Vocês estão entendendo? Tem a prova, o exame e desafio. E aí, naquele exame, naquela prova, naquele desafio, se a pessoa aplicar bem o que aprendeu na autoescola, ela estará o quê? Habilitada ou aprovada. É o que ele está dizendo aqui, ó. Essa luta que você está passando é para saber o quanto você conhece de Deus. É para saber se você conhece a palavra ou não. Pastor, como assim? Olha o que ele vai dizer agora, ó. Disse mais, dai-me, pode estar, filho. Vai. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Vai lá, continua. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, olha só, espantaram-se e temeram. O Saul estava com medo. E o medo dele contagiou todo Israel. A nossa postura diante do problema, ela é fundamental. A Bíblia diz para mim e para você, na hora da luta, na hora do combate, nós precisamos nos apresentar firme. A Bíblia diz, se a tua força, se a tua fé é pequena, na hora do combate, você muitas das vezes vai afrouxar. Mas por quê, pastor? Porque a fé é pequena. A Bíblia diz para nós, ó, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Então o que aconteceu com Golias, ou com Saul? Ele viu Golias, ele ouviu Golias. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve. Isso está te trazendo medo. Isso fez o pânico. Ai, meu Deus, eu estou na mão da Jota. Ai, eu não vejo o meu dinheiro. Ai, ele está falando que vai me matar. Eu estou ouvindo, eu estou vendo. Aí eu fico com medo. Ai, eu estou olhando o diagnóstico. Ai, o doutor falou para mim que isso aqui não é coisa boa. Então eu estou vendo e eu estou ouvindo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Isso causou medo. E enquanto Saul estava com medo, enquanto todo Israel estava com medo, coloca aí, por favor, o versículo 32. Coloca aí, versículo 32. E Davi disse a Saul, escuta aí, ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Vai! Teu servo irá e pelejará. Pastor, agora eu não entendi. Quem estava com medo? E o povo. E o Davi estava com medo? Não. Davi estava com coragem. Então olha para mim. Quem é que era o rei? Saul. Quem era o pastor de ovelha? Você entendeu como é que não é o lugar que te faz ser vencedor? Vocês estão entendendo, pessoal? Você vê que não é tempo, não é idade, porque quem era o homem era o Saul. E quem era o jovem era Davi. Você está vendo que não é posição, cargo, dinheiro e nem grau de idade, né? Grau de conhecimento, mas sim o que você vai aprender agora. O que fez com que Davi não tivesse medo do gigante? E o que é que fez com que Davi tivesse coragem e Saul tivesse medo? Porque enquanto Saul está com medo, o Davi está com coragem. Vocês estão vendo isso? Me ajuda, pessoal. Olha para mim aqui, ó. Enquanto o Davi está dizendo, eu vou encarar. Olha o que o Saul vai dizer. Continua aí, campeão.
Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteus, leia. Olha só, o Saul não queria ir, estava com medo, ainda queria desanimar os outros. Você vê a pessoa, quando ela está com medo, não só ela tem medo, ela acaba desanimando os outros. Teve um domingo atrás que eu fui evangelizar aqui na estrada do Quitumo, né, lá para dentro, né? Aí teve uma pessoa que mandou mensagem, outro falou, pastor, não entra na comunidade, o negócio está assim, está chato, irmão. Eu fui, voltei e foi uma benção. Diga glória a Deus. Eu não estou falando que eu vou aqui desafiar Deus, tentar Deus, não é isso. Mas se eu orei, se Deus deu a direção, para que eu vou ficar com medo? Irmãos, sabe onde é que eu comecei a pregar o evangelho? No Complexo do Alemão. Lá no Morro do Amor. Não sei se vocês se lembram, quando mataram aquele jornalista, o tal do Tim Lopes. Já ouviram falar? Naquela época eu pregava lá. Isso, lá. E eu comecei a pregar, foi lá. Então eu chamo a sua atenção para isso. Ali Deus começou a formar o meu caráter. Quem está entendendo? Diga amém. Ali no Complexo Alemão. Eu me lembro que tinha dias que a gente pregava na associação de moradores. Então tinha dias que o tiro comia solto. Eu e o povo, todo mundo pro chão. Tiro. Acabou o tiroteio. A gente ficava de pé e continua a reunião. Só o irmão entendeu? Diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Veja, Saul tinha coroa. Davi não tinha coroa, mas ele tinha coragem. Saul estava com medo. Davi tinha a coragem. Então veja, o que fez com que Davi encarasse o Golias? O que fez com que Saul ficasse com medo? Porque o que vai te dar força, coragem, na hora da decisão, sabe o que é? Não é a coroa, é o quê? Olha só, 1 Samuel 16, o versículo de número... Eu preguei isso aqui semana anteriores. Eu não preparei não, mas eu vou botar para vocês agora, ó. 13, coloca aí, 1 Samuel 16, 13, coloca aí. Por que Saul estava com medo e Davi não tinha medo? Saul tinha a coroa, Saul era o rei. O Davi era um pastor de ovelhas. Mas olha a diferença de Davi. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, leia. Você viu? Então, qual era a diferença de Saul e Davi? Por que Davi tinha coragem e Saul não tinha coragem? Porque Davi carregava a unção. Por isso, irmão, toda quarta-feira eu quero te entregar essa unção. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei o desafio que virá, mas você tem que estar com a unção de Jesus. Você tem que estar ungido por Cristo. Vou ler de novo, ó. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, por isso ele não olhava para o gigante. Ele, embora visse o gigante, embora ele visse o problema, mas ele não se acovardava diante do problema. Por quê? Volta um pouquinho, o início do 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o que ele fez? Ungiu. Então a diferença de Davi para Saul é que Davi era ungido, Saul não. Davi carregava a unção, o Saul carregava a coroa. Tem muita gente com coroa sem unção, entendeu? E tem muita gente com unção sem coroa. No tempo certo Deus vai te exaltar. Tudo que você tem que fazer é como Davi fez. Pastor, o que Davi tinha que eu preciso ter, que você precisa ter? Intimidade com Deus, comunhão. Como assim, pastor? Vai para Isaías 41, 10. Coloca aí, rapidinho. Isaías 41, versículo 10. Já está na tela. Não temas. Por quê? Viu? Então, por que a pessoa está com medo, com pânico? Porque ela não tem intimidade com Deus. Deus está dizendo, a primeira característica de uma pessoa que eu estou junto dela, ela ter coragem, ela ter ousadia. Quem está entendendo, pessoal? Amém ou não amém? Olha o que a Bíblia está dizendo, não tenha medo. Por quê? Porque vai.
Então, quando Deus não está conosco, o medo está. A prova que Deus não está no negócio é o medo, é o pânico. Olha o que Isaías está dizendo, não tenha medo. Por que você não tem que ter medo? Porque a presença de Deus está com você. A Bíblia diz, pessoal, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Olha o que ele está dizendo, ó, não temas. Por quê, pessoal? Continua, ó, não te assombre, não fica com pânico, com medo. Por quê? Por quê? Vai! O que é isso? Eu sou Deus, eu sou acima da tua capacidade. Você pode fazer uma coisa, eu posso fazer mais. Quer ver uma coisa? Todo mundo respira. Solta, vai. Respira. Solta. Mais uma vez, respira. Solta. O que você está fazendo? Olha para mim. Você está puxando o oxigênio e eliminando o gás carbônico. Mas presta atenção, o teu aparelho respiratório, ele só vai funcionar se você colocar o que para dentro? O ar. Deus já fez o aparelho respiratório para funcionar. Mas quem é que tem que respirar? É isso aí. Deus está dizendo, eu sou contigo. Mas quem tem que ter atitude é a senhora. Se você pegar uma comida, mastigar, faz o bolo alimentar, engole, o intestino, ele trabalha? Pessoal, trabalha. Mas e até divide. O que não tiver bom, eliminado na fezes. Sim ou não? E o que for, na urina, né? E o que for bom, vira vitamina para o corpo. Isso é o intestino trabalhando, grosso, delgado. Mas quem tem que colocar o alimento na boca, mastigá-lo, transformá-lo no bolo alimentar, triturar com o dente e engolir, quem é? Deus está dizendo que o nosso corpo, se você não tiver atitude, não funciona. O corpo mesmo está falando. O corpo mesmo está explicando. Ele está dizendo, não temas. Por quê? Eu tô com medo. Tô com medo. Tá com medo de quê, irmão? Se Deus já é por nós, olha o que ele está dizendo, não temas porque eu sou contigo. Não fica assombrado com pânico porque eu sou teu Deus. Então ele está dizendo, você está com medo porque minha presença é contigo. Em vez da gente ficar dando lugar ao medo, busca Deus. Se envolve mais com Deus. A Bíblia diz, se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, a minha fé é pequena, a minha força é pequena. Então o que a gente aprende? Na dia da angústia é hora de eu estar cheio de fé. Naquele momento de angústia, a minha fé tem que estar lá no alto. Tanto que olha o que ele vai continuar dizendo agora. Continua, vai. Eu te esforço, eu te ajudo, com a destra da minha... Diga glória a Deus. Vamos lá, ó. Eu te esforço, e eu te... Então pensa comigo, para que Deus vai me ajudar se está tudo indo bem? Eu preciso de ajuda quando estiver ruim. Me ajuda, pessoal. Fala alguma coisa. Para que eu vou precisar de força se está tudo bem? Não, ele está dizendo, no dia que você precisar de força, eu vou te dar força. No dia que você precisar de ajuda, eu vou ser a sua ajuda. E quando ninguém te sustentar, é a minha mão que te sustenta. Mas quando que isso acontece? Quando nós fazemos da palavra dele a nossa destra, a nossa escolha. Eu estou pregando, tem gente que o corpo está aqui, mas a cabeça não sei de onde. Você perdeu a benção. Eu estou pregando aqui, tem gente que está dormindo, está não sei de onde. Você veio à toa. Eu não estou te amaldiçoando, é isso. Eu estou tentando dizer para você que ele só esforça, só ajuda, só sustenta quando a destra dele é a nossa justiça. Quando a nossa escolha está de acordo com a palavra. Olha o que ele vai dizer. Lê o versículo 9. Coloca o 9 aí, faz favor. Coloca o 9. Ó, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei desde os mais excelentes e te disse, olha só, tu és meu servo, a ti te escolhi. E não... Irmão, nós somos escolhidos do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou devagar nesse versículo. Volta do início, Baruque, o 9. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais... Tá vendo?
Deus conhece a qualificação de toda a nossa família. Deus sabe os queridinhos, Deus sabe aqueles que sobressaem. Deus sabe aquele que é reconhecido pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, mas Deus não escolheu esses. Deus escolheu a mim e a você. Esses são aplaudidos pela família, são honrados pela vizinhança, são acariciados pela família, mas você muitas das vezes é rejeitado. E Deus está dizendo, eu não lido você como rejeitado, eu lido com você como escolhido. Olha o que ele está dizendo, ó, volta, vai, continua, campeão. Tu és meu servo, a ti te escolhi e não... Você viu? Então, quando todo mundo nos rejeita, Deus não. Então, o que a gente tem que fazer? Agora você vai gostar demais. O 13. Bota o capítulo 43, desculpa. Capítulo 43, versículo 13. Traz um papel, a caneta, anota, irmão. Deus vai falar muito contigo. Olha lá. Ainda, meu Deus, ainda antes houvesse o quê? Dia. Então me responde. Antes do dia é o quê? Isso. Graças a Deus o irmão está participando. Antes do dia é a noite. Então Deus está dizendo, você está de noite. Você não está enxergando solução, você não está encontrando meio, você não está encontrando saída. Deus está dizendo, eu sou a sua saída. Olha o que ele está dizendo para você, desperta. Olha o que ele está dizendo, antes que houvesse dia. Quer dizer, está tudo escuro. Ele está dizendo, eu sou. Eu sou acima de todos e de tudo. Diga glória a Deus. Olha só como é que é forte. Continua. E ninguém há que possa fazer escapar. Agora, pessoal. Operando eu. Meu irmão, ninguém escapa da mão do nosso Deus. Operando ele, quem impedirá? Qual é o gigante que está se levantando? Ô, pastor, é na saúde. Ô, pastor, é na minha vida financeira. Ai, pastor, é no meu lar. Vai para a Bíblia, irmão. Vai orar. Ai, pastor, eu não consigo largar esse mal. Ai, pastor, eu não consigo parar de fazer tal coisa. Ai, irmão, porque você não busca Deus. Você é religioso. Vem para a igreja, senta, levanta. Sabe que horas eu acordei hoje? 4 horas da manhã. Para trazer essa mensagem para você. Eu não estou brincando de servir a Deus, irmão. Eu não estou brincando de vir para a igreja. Leva Deus a sério, irmão. Sabe por quê? Bota o 9 aí. Vocês vão gostar demais do 9. Bota o 9 aí, campeão. Ó, peraí, deixa eu ver, acho que eu errei. Perdão, é o 4. É o 4, desculpa, eu errei. Enquanto fostes o quê? Precioso aos meus olhos. Olha que lindo. Também foste o quê? Seja essa pessoa preciosa aos olhos de Deus. E a glória dele vai vir sobre a sua vida. É o que a Bíblia está dizendo. Deus procura essas pessoas preciosas. Não é aquela pessoa que só vem para a igreja quando a corda está no pescoço. Não é aquela pessoa que só busca Deus quando está perto da falência. Não é aquela pessoa que só vem quando está passando por problema financeiro, uma crise conjugal ou um problema de saúde. É aquele que é precioso, até mesmo nas suas escolhas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, não penso que é só você não, eu também. Essa semana agora, passou uns 15 dias atrás, quanta gente mandando mensagem, até e-mail chegando para mim. A maioria que sabe que eu sou advogado. Olha, abriu agora o concurso, faz lá o TJ, você se tornar um analista lá, fazer lá a prova do TJ. Sabe quanto é que ganha? Só 10 mil. Tá bom ou tá ruim? Me ajuda aí, pessoal. Para mim não, eu escolhi ser pastor. Por quê? A vitória na sua vida é muito maior do que 10 mil. Deus me abençoe, irmão. Não vou mentir para você dizer que eu quero ganhar, mas com Deus eu ganho muito mais do que isso. É isso que ele está dizendo. Seja precioso aos olhos de Deus. Não negocie a sua comunhão. Não, pastor, não dá porque eu tenho que fazer um extra. Tu acha que meus olhos não regalam para isso, irmão? Tu acha, irmão, que o diabo não tenta? Larga tudo, vai fazer a prova. Vai lá, seja analista judicial. Vai lá. Falei, não, Deus me chamou para o ministério. E no ministério eu estou. É isso que ele está dizendo, seja precioso. Não estou dizendo que você é ser pastor, não é isso. Eu estou tentando dizer para você, o que você é em Cristo, faça de todo. É quarta-feira, vem para a igreja, não dá para vir de tarde, vem de manhã. Não dá para vir de manhã, vem de noite. Mas seja essa pessoa preciosa aos olhos do Senhor, porque Ele vai te exaltar. Amém ou não amém? Então, só recapitulando que eu já vou finalizar. Quem era o medroso? Muito bem. Quem era o rei?
Saul, muito bem. Ó, quem era o pastor de ovelhas? Quem é que estava com coragem? Você viu como é que não é o lugar, a posição, mas tem intimidade com Deus? Você viu? O Saul, embora estivesse no trono, embora fosse rei, embora fosse um homem maduro, ele estava com medo diante do problema. Davi não era rei, Davi ainda era um menino, não era maduro, mas ele era um homem com intimidade com Deus. A intimidade com Deus te dá coragem, força, ousadia. A falta de intimidade te dá medo. Não temas? Fala. Então, por você não estar perto de Deus, o medo vem. O medo nada mais é do que a ausência de Deus na sua vida. Quanto mais você busca Deus, mais confiança. Porque você vai ver o resultado da glória de Deus na sua vida. Olha lá, enquanto fosse precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Então volta lá rapidamente. Volta lá para Samuel só para contextualizar. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, o versículo de número, vamos pegar aqui o 32. Bota lá, Davi. Já vou encerrar, tá perto. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Continua. Teu servo irá e pelejará contra esse. E aí, Davi estava na fé? Davi estava na coragem? Sim ou não, igreja? Diga glória a Deus. Então, Davi estava na fé, sim ou não? Agora, olha lá o 33. Vai, 33. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu, leia. E aí, Saul estava na fé? Não, Saul estava com medo. E aí, você e eu, como é que a gente está, irmão? Diante dos gigantes que aparecem, diante do problema que surge, vai depender da nossa intimidade com Deus. Esse problema, ele vai medir quão perto de Deus a gente está. Quanto mais a gente está perto de Deus, se olha do problema assim, ó, igual eu estou. Vocês estão entendendo? Porque eu estou perto de Deus, eu estou longe do problema. Eu olho ele pequeno. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, quando eu estou longe de Deus, é como se eu descesse do altar. Aqui, aí eu estou perto do problema. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aí, por isso, eu fico com pânico. Mas quando eu estou perto de Deus, eu estou longe do problema. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 89. Abra lá e aqui eu encerro. Salmo 89, o versículo é o de número 20. Coloca aí, na tela. Salmo 89, 20. Achei? Olha aí, achei? Então, se ele achou que ele está procurando, alguém concorda? Sim ou não, pessoal? Só o irmão está falando? Sim ou não? Olha o que ele está dizendo. Achei a Davi, meu servo. De novo. Com o meu... Ouviu? Quando Deus encontra aquela pessoa que busca, que ora, que se envolve, ele derrama a unção dele sobre a vida dela. E olha o que essa unção faz com a pessoa. Por isso que o Davi não tinha medo do gigante. Continua. Com ele a minha mão e o meu braço. Ouviu? Quando Deus encontra a gente na intimidade, ele envia a mão dele sobre a nossa vida. Por isso Moisés encarava Faraó, porque a mão de Deus tirou o povo do Egito. Irmão, a mão de Deus quer ser comigo e ela quer ser com você também, em nome de Jesus. Mas você precisa, como eu, meu irmão, buscar a Deus igual Davi. Com ele a minha mão ficará firme. E o meu braço, Agora, quando a mão de Deus e o braço dele está sobre nós, vai. O inimigo, leia. E nem o filho da adversidade, leia. Você viu? O que vai acontecer? Eu vou perder o emprego. O que vai acontecer? O agiota vai me pegar. Esse câncer vai me matar. Você está longe de Deus. Porque quando você está perto de Deus, você entende. O inimigo não me importuna e nem o diabo toca na minha vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Olha o que ele está dizendo, o inimigo não me importunará, nem o filho da adversidade o afligirá. Agora. Muito forte. Eu derrubarei seus inimigos perante a sua face. Ferirei os que o... O que está te aborrecendo? Deus vai derrubar um a um em nome de Jesus.
Mas você tem que ter intimidade com Deus. Não é vir para a igreja para dormir, não é vir para a igreja para bater papo, é vir para a igreja para aprender e colocar em prática. É vir para a igreja igual a escola do Espírito Santo, crescendo. Traz papel, caneta, vai crescendo. Agora. Muito forte. Vai. Olha só, isso aqui é maravilhoso, ó. Já estou terminando, ó. A minha fidelidade, aqui eu encerro, ó. A minha fidelidade, a minha benignidade estarão e o meu nome será exaltado. Que Deus possa te exaltar nessa tarde em nome de Jesus. São essas três coisas que nós vamos pedir a Deus agora: a fidelidade, a benignidade e o nome dele sobre a nossa vida. Se o nome dele, a benignidade, a fidelidade dele estiver em nós, pode ter certeza, você vai sair daqui nessa tarde exaltado pelo Deus vivo. Aplauda ao Senhor, ele falou contigo. Bem forte, povo de Deus. Esse é o nosso Deus. Amém ou não amém? Povo de Deus, ainda está tempo de você vir. Próxima reunião às 7 horas da noite. Um abraço. Pode cortar, meu amigo.